A raça superior e o nacionalismo. Discurso à nação alemã, de Johann Gottlieb Fichte, 1807-1808. Três filósofos alemães são geralmente acusados de haver inspirado a ideologia nacional-socialista do despotismo do Estado e da superioridade inata do povo alemão. Foram Hegel, Nietzsche e Fichte. Fichte foi o primeiro deles e é geralmente considerado como o primeiro grande profeta do nacionalismo alemão. Na época de Fichte, a Alemanha era apenas um nome geográfico, não havia nação, no verdadeiro sentido da palavra, mas uma porção de estados autônomos, reinos e principados. Separado pela inveja, ambição e rivalidade de seus governantes, esses estados não tinham qualquer sentimento verdadeiro de unidade nacional. A situação não era diferente da existente na Itália quando Maquiavel, um dos heróis de Fichte, escreveu O Príncipe, com o fim de unir o povo italiano contra a agressão estrangeira. Os ideais políticos e sociais de Fichte sofreram uma curiosa evolução. De origem humilde, foi a princípio adepto, apaixonado pela Revolução Francesa e sentia grande aversão por reis, classes privilegiadas, militares e desigualdade econômica. Mas a Revolução Francesa produziu Napoleão e em suas mãos a Prússia e seus aliados alemães sofreram derrotas desastrosas. De 1806 a 1807, Napoleão apoderou-se da maior parte da Rússia e entrou em Berlim em triunfo. Pelo Tratado de Versalhes, imposto pela França, a Alemanha foi rebaixada à categoria de um país de terceira classe. Sofreu prolongada ocupação militar e teve que pagar pesadas indenizações. Foi dentro desse quadro político que Fichte pronunciou a sua famosa série de 14 conferências, Discurso à Nação Alemã. Esse discurso deixaram marcas permanentes no pensamento político alemão. Nesse discurso, pronunciado perante pequenas plateias em Berlim, durante a ocupação da cidade das tropas francesas, Fichte buscava uma explicação para a terrível catástrofe que se abatera sobre sua pátria. A causa principal da calamidade, acreditava ele, era a degeneração do caráter germânico. Tinha sido uma imprevidência, um pecado mesmo, não terem os estados separados se unidos para a luta. As classes superiores eram egoístas e os velhos retrógrados. O primeiro discurso declara a falência do antigo sistema político. Por quê? Havia sido baseado numa filosofia falsa, profundamente individualista e egoísta. Tinha uma concepção errônea da sociedade e do Estado. Ideais como humanidade, liberalismo e direitos populares predominavam e estes haviam na realidade se transformado em sinônimo de preguiça e comportamento indigno. O governo era fraco e ineficiente e tentava assegurar sua estabilidade e continuidade, apoiando-se em países estrangeiros. Não só a nação alemã, mas o mundo inteiro necessitava urgentemente reabilitação. O povo alemão tinha uma grande missão espiritual e moral a cumprir em benefício da humanidade. Esse povo, dizia ele, estava capacitado como nenhum outro para desempenhar essa tarefa. O espírito germânico é uma águia que se lança poderosamente aos ares e paira nas alturas com suas asas fortes e experientes, declara ele. Vereis em espírito o nome da Alemanha erguer-se
com esta geração para se tornar-se o mais glorioso entre todos os povos. De todos os povos modernos, vós sois aqueles em que mais inequivocamente se percebe a semente da perfeição humana. Se fracassardes, toda a humanidade fracassará convosco. A primeira meta, portanto, era conseguir a união de toda a Alemanha, mas o objetivo a longo prazo deveria se germanizar o mundo. Dado início ao mito da pureza racial, Fichte classifica os alemães como os menos miscigenados de todos os povos e o mais próximo dos poderes místicos da natureza. Para realizarem seu destino, Fichte reconhece a necessidade da força física. Entre nações não existe lei nem direito, a não ser a lei do mais forte. O povo alemão, diz ele, tem o direito moral de cumprir seu destino por meio da astúcia ou força. Fichte baseou sua teoria da superioridade germânica em grande parte sobre a língua alemã, pois os homens são muito mais formados pela língua do que pela língua dos homens. Revendo as origens de vários povos europeus, ele conclui que somente os alemães preservaram sua língua de origem, enquanto os outros haviam adotado outras línguas, alterando-as gradativamente para satisfazer as suas necessidades. O idioma alemão permaneceu vivo porque tinha raiz na natureza, ao contrário do francês, italiano, inglês ou espanhol, cujas raízes estavam mortas. A alegação de Fichte de que as fronteiras políticas deveriam coincidir com a linguística serviu de pretexto a Hitler para justificar a tomada da Áustria e das áreas ocupadas pelos Sudetos da Tchecoslováquia. Os fascistas de Mussolini adotaram a mesma doutrina, exigindo a anexação da Córcega, Nice e outras regiões da língua italiana na França. Fichte fez, porém, uma exceção ao identificar língua com nacionalidade. Ele não gostava dos judeus, mesmo daqueles cujos antepassados viviam há séculos na Alemanha e cuja língua materna era o alemão. Os judeus, afirmava ele, jamais poderiam ser verdadeiros alemães e deviam ser privados de todos os direitos e deportados para a Palestina. Aparentemente, o ódio de Fichte se devia ao fato de que Napoleão havia libertado os judeus alemães das restrições medievais dos guetos e, como consequência, muitos judeus eram mais leais a Napoleão que à sua pátria. A salvação da nação alemã e da humanidade em geral, segundo o programa de Fichte, seria conseguida através da educação universal, de acordo com a ideia pedagógica de Pestalozzi, severamente controlado pelo Estado. As escolas seriam organizadas como comunidades autossuficientes e autônomas. O caráter dos educandos seria formado no sentido do altruísmo e do sacrifício próprio em prol da humanidade. O indivíduo devia ser levado a compreender que a comunidade é mais importante que ele. A importância da educação física é destacada e o trabalho manual exaltado pelos seus efeitos físicos, sociais e morais sobre o desenvolvimento infantil. O valor educacional da vida em família é posto em dúvida por Fichte, que defende a abolição total da educação familiar. O escritor americano Peter Veriek diz que Fichte foi o primeiro alemão de influência que conscientemente e sistematicamente combinou o nacionalismo com o socialismo e com um sistema de educação totalitário. Nos discursos, Fichte sustentou que a contribuição germânica era o que dava sentido, finalidade e permanência à civilização ocidental e que sem os alemães a humanidade seria retrógrada, degenerada. O biógrafo de Fichte, Engelbrecht, afirma que a partir de 1840
especialmente durante o ano do centenário de 1862, Fichte foi tratado cada vez mais como herói e profeta nacional. De todas as suas obras, os discursos eram os mais lembrados e interpretados da maneira que melhor conviesse aos nacionalistas. É um conhecimento de difícil acesso, restrito, para não desenvolver simpatias. Tem a ver com a educação, com a história da filosofia alemã, das ideologias, principalmente a Segunda Guerra Mundial, para entender a Segunda Guerra Mundial. E é isso aí. Espero ter contribuído, porque foi difícil eu chegar a essa concepção.